Graças e paz a todos, amém? Amém. Podem se sentar nessa noite. Graças a Deus chegamos até aqui, terceiro dia dessa campanha maravilhosa. E nós sabemos que 3 é um número espiritual também. E não pode ter responsabilidade, né? De estar aqui trazendo a palavra. E hoje nós estamos caminhando no tempo de trabalho ao Senhor, né? Como eu falei, é um tema de nós nos erguermos, estarmos dispostos. E eu separei algumas coisinhas aqui. Separei bastante coisa, porque esse é um capítulo realmente muito rico. Há muitas coisas que Jesus ele revela nesse capítulo de João 4. Mas também quero fazer algumas explanações pelo livro de João inteiro. Eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre falava que eu me identificava com o João, porque ele sempre falava, né, em todo o livro de João, o discípulo a quem Jesus amava. E ele confiou totalmente, plenamente nesse amor de Cristo por ele. E toda a trajetória dele foi sempre ele confiando nesse amor. E se hoje eu pudesse colocar o tema nessa mensagem, que seria o amor maduro. O amor que Deus quer que nós alcancemos. O amor maduro. Amém? Vou ler o tema da nossa campanha, lá no livro de João, capítulo 4, versículo 35, que diz: Jesus disse: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Amém. Quando eu comecei a meditar nesse versículo, eu já vi que ele era uma partinha ali, que tinha realmente uma composição para que chegasse até esse momento. Eu comecei a ler o livro de João. E assim, algumas coisas eu vou falar, né? Porque eu, já com o João, falou muitas das revelações que eu tinha ontem. Eu já estava tipo assim, o que eu quero que você falou, João? Então eu falava, é um pouco difícil, né? Pegar o tema assim, que são vários dias. Mas eu também já tinha ministrado também outras vezes. E assim, aqui em João é uma das partes que está o coração da Bíblia. Jesus, ele veio para cumprir um propósito e a maioria dos judeus, das pessoas da época, não sabiam quem ele era. E para a maioria das pessoas ele não fazia questão de realmente dizer quem ele era. Só que para a mulher samaritana ele deixou explícito, ele se revelou quem ele era. Ele falou: eu sou o Cristo. Poucas pessoas, na verdade foi a única a quem Jesus fala: eu sou o Cristo. E todo esse contexto maravilhoso que ele se apresentou, que ele se revelou, ele logo lança um dos segredos também mais importantes, que é a adoração. E tudo isso nos leva ao princípio pelo qual nós vivemos e existimos, pelo qual nós somos salvos e resgatados, que é o amor de Deus. E o que o Senhor deseja é que nós tenhamos o amor dele dentro de nós. Eu vou explanar um pouco desse texto, mas primeiro eu queria ir lá em João 21. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Gente, eu tô até respirando pesado aqui. Amém? Já está aí na tela. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse:
Apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão, filho de João: Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Nós devemos chegar no nível de amor a Deus, o nível desse amor que Pedro estava chegando, ao ponto de amar tanto a Deus para valorizar por aquilo que Ele morreu, que era por nós, pelas ovelhas dele. Se eu não amar Jesus nesse ponto, não tem como eu apacentar, não tem como eu evangelizar, não tem como eu ganhar almas para Cristo, porque eu não vou me mover por aquilo que Deus se entregou. Eu não vou amar Deus ao ponto de realmente amar tudo que Ele ama, a não entender o preço que Ele pagou por cada um de nós. E quando Jesus perguntou, Ele perguntou esse nível: você tem esse nível de amor, de realmente se entregar por aquilo que eu me entreguei, de sentir o que eu sinto pelas pessoas ao ponto de morrer por elas, de enxergar o seu irmão e entender que eu morri por ele também, e que aquelas pessoas que hoje não conhecem a Cristo, Deus ama da mesma forma. Será que eu tenho esse nível de amor por Deus ao ponto de realmente me esvaziar por aquilo e me entregar assim como se entregou pelas pessoas que não conheciam Ele? E quando eu comecei a ler esse versículo, esse capítulo e essa mensagem, quando Jesus fala: abra os seus olhos, vede, são todas as pessoas por quem Ele ia se entregar. Nós precisamos enxergar isso, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Assim como Ele nos alcançou, Ele deseja que nós alcancemos mais pessoas. Só que a gente nunca vai chegar ao nível de alcançar mais pessoas se a gente não chegar a esse nível de amor maduro, de amor de entrega, de amor de morte, ao ponto de realmente sair, arriscar e realmente cuidar, sabe? Eu fui pesquisar o significado de apacentar. Apacentar significa cuidar, guiar, alimentar ou conduzir as ovelhas ao ponto onde elas encontrem alimento e água. E é isso que Jesus requer de cada um de nós. Mas nós devemos amar Ele nesse ponto. E leva um tempo realmente. E sabe o que eu descobri, voltando lá na mulher samaritana? Que o nível de conhecimento que ela adquiriu de Jesus, quando Jesus revelou quem era ela, foi o nível que ela se entregou. Ao momento que Deus se revelou, que Jesus se revelou para ela, ela amou e se entregou. E muitas vezes a gente espera a gente conhecer mais de Deus, saber mais da Bíblia, chegar a não sei que nível para que a gente faça algo para Deus. Mas o pouco de conhecimento que eu tenho, eu já posso fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu serei aperfeiçoado. A capacitação, ela não vem de nós. Ela provém de Deus. Então, ao ponto que eu conhecer a Deus, eu posso anunciar. Amém? Amém. Voltando à mulher samaritana. Não. Falando ainda sobre Pedro. Não, voltando à mulher samaritana. Naquela época,
os judeus não se davam bem com os samaritanos. Era um povo que estava próximo do povo judeu, mas que eles não tinham amizade. A palavra fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E ele passou no exato momento que quase ninguém andava por ali. A palavra fala que algumas traduções era meio-dia, né? Aquele horário era meio-dia onde o sol estava mais quente. Que foi quando ele encontrou com aquela mulher. A palavra não dá detalhes, qual é o nome dela, o que ela fazia, mas fala que ela era samaritana. E Jesus estava ali esperando ela. Ele sentou ali e ela chegou. E Jesus disse: dá-me de beber. E ela perguntou: mas o senhor tem alguma vasilha? Tem como pegar? O poço é fundo. E ele já indagou: se você soubesse quem sou eu, você pediria, ele daria água viva. E ela diz: o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que deu esse poço ao seu filho José. E nisso Jesus já sabe que ela é uma mulher que não é judeia, né? Mas que ela conhece a tradição dos judeus. Ela sabia mais ou menos de alguma informação como que era a cultura daquele povo, quem que era o dono daquele povo. E nisso eu achei engraçado, eu pensei como que muitas pessoas têm uma informação sobre Jesus, uma informação sobre Deus, uma informação sobre, às vezes, até a nossa tradição cristã, mas não conhecem a Deus. Quantas pessoas realmente têm informações de Deus? Eu não sei, mas realmente não conhecem a Deus. Ela sabia a tradição, ela sabia quem era Jacó, quem era José, ela sabia que ia vir um libertador do povo judeu. Ela tinha várias informações, pode-se dizer até que mais ou menos ela esperava isso, esperava uma redenção. Mas ela realmente tinha só a informação. Ela não conhecia Deus. E Jesus volta a indagar ela e ele revela: eu sou o Cristo. Aleluia. Mas antes disso, ele fala sobre a vida dela. O motivo para aquela mulher ir ao meio-dia pegar água quando ninguém praticamente estava lá era por causa da vergonha. Se hoje, nessa época, digamos assim, na cultura brasileira, uma mulher que tem vários maridos, ela já é vista com maus olhos pela sociedade. Naquela época, uma mulher não tinha valor. E essa era uma mulher que ela já tinha 5 maridos, já teve 5 maridos. E o que ela estava não era dela. Então você imagina a vergonha dessa mulher na sociedade. Acho que se o povo judeu talvez visse ela, soubesse realmente da situação, ela poderia ser apedrejada e morta. Então era uma vergonha que ela tentava esconder a todo custo. Ninguém poderia saber que ela vivia naquela situação, porque era até um perigo de morte, sim. Então ela se escondia, ela tinha vergonha, ela às vezes nem olhava para os lados, às vezes não conversava com outras mulheres. Era uma mulher que vivia totalmente a par da sociedade. E qualquer um de nós, se a gente comete erros ou pecados, a primeira coisa que a gente faz é se esconder. Quando Adão mesmo pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. A gente gosta de contar bons testemunhos de alguma vitória, de alguma provisão financeira, de alguma cura, qualquer movimento, mas a gente não gosta de contar nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. É algo que a gente deixa em off. E essa mulher vivia no pecado, então ela vivia escondida, vivia em trevas. E quando Jesus indaga ela sobre a vida que ela tinha, ela fala: eu vejo que tu
tu és um profeta. E ele começa a indagar, ele fala o segredo da adoração. Uma pecadora. Nem os discípulos, eu acho que sabiam disso. Sabe, como Deus, como Jesus, como Deus ele queria ser verdadeiramente adorado. E quando ela chega e recebe essa transformação, o que ela faz? Gente, vem ver um homem que sabe tudo que eu fiz. Aquela vergonha, aquele pecado, aquele medo, não tinha mais poder sobre a vida dela. O erro e a vergonha foi o maior testemunho dela. Sabe? Ela não teve medo de chegar a homens. A palavra fala que ela chegou para uns samaritanos e falou assim: vem ver, ele falou tudo que eu fiz. Ele sabe tudo que eu fiz. Você já pensou uma mulher naquela época chegar e falar assim: olha, tem um profeta ali que ele sabe que eu estou prostituindo. Sabe? Ele sabe que eu tive vários maridos. Ele sabe que eu estava pecando, que eu infringi a lei, que eu fiz tal coisa. Vem ver. Eu fiquei pensando, sabe? Como que essa mulher, ela amou tanto a Jesus ao ponto de se expor, da vergonha não impedir ela de anunciar o Evangelho. E a palavra fala que ela foi com a sua vasilha pegar água, mas quando ela começou a falar com Jesus e teve essa revelação, ela deixou o cântaro. A sede dela passou na hora. Nem ela nem Jesus tomaram água. Então, assim, ela abriu mão de tudo para anunciar o Evangelho, mesmo que o único testemunho que ela tinha era da vergonha dela. Mas porque ela tinha certeza que ela não era mesmo. Ela foi transformada. Aleluia. Então ela não tinha vergonha de falar aquilo que ela tinha feito, porque ela sabia que ela não era a mesma, contanto que o Evangelho fosse anunciado. Ela fez a missão de fazer com que os samaritanos chegassem até Jesus. Mais para frente, eu vou ler daqui a pouco, a palavra fala que os samaritanos, eles ouviram esse testemunho que ela falou e eles foram até Jesus. E de Jesus anunciou o Evangelho para eles e eles pediram que Jesus permanecesse naquele lugar por mais 2 dias. E Jesus ali permaneceu. A palavra não fala quantas pessoas, quantos samaritanos, mas a palavra fala que alguns samaritanos saíram e foram ver quem era Jesus e ouviram as suas palavras. E os judeus não tinham amizade com os samaritanos. Sabe? O único testemunho que ela tinha. Será que eu, você, nós teríamos essa coragem? Depois do encontro com Jesus, a gente sabe que a gente teve uma vida errada e chegar. É isso que eu tenho para oferecer para Deus. E é isso que eu vou fazer. Vou falar da minha vergonha, vou falar o que Ele me expôs, mas sabendo que Ele pode transformar a minha e a sua vida. Ela sabia que mais pessoas precisavam ouvir as palavras de Jesus. Mais pessoas tinham fome e tinham sede dele. E ela foi pronta a anunciar. Eu creio que essa mulher não foi só em 1 ou 2 pessoas. Falar assim: olha, eu fiz isso. Tem um homem, ele é o Cristo. E ele está ali. Vai ouvir o que ele falou. E ela deixou tão claro: ele fez isso por mim, ele sabe o que eu fiz, mas é ele que é a fonte. Sabe, eu também preciso dele, vai lá. E esse é o nosso papel. Não é anunciar para que as pessoas realmente cheguem a nós, mas é fazer com que as pessoas cheguem a Cristo. Ele é a fonte. Ele é a fonte da água viva. E sabe, quando nós tivemos esse encontro com Jesus, tomamos um pouco e já ficamos, sabe, digamos, satisfeitos,
não anunciamos o Evangelho, não fazemos igual essa mulher, de chegar nas pessoas e falar: olha, eu encontrei com alguém, com o Senhor que tem a fonte da água viva. O Evangelho, ele cura, ele restaura, ele transforma, mas não é só para mim. Ele precisa ser anunciado, ele precisa ser pregado. Glória a Deus. Sabe? E Jesus, ele nos chama para que a gente alcance esse amor, de entender que Jesus, ele se entregou por todos, e entender que a vontade que o Pai quer que a gente caminhe é a vontade de realmente anunciar o Evangelho. Nesse capítulo mesmo, acho que mais para frente, ou é no 5 que fala que a vontade de Deus, vou ler lá para mim não falar errado, lá em João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitar no último dia. Então, muitas vezes a gente pensa: qual é a vontade de Deus para mim? O que Deus requer? Qual é o meu propósito? O propósito é esse: que nenhum daqueles que Jesus morreu, o máximo de pessoas, sejam alcançadas, não pereçam, mas alcancem realmente a vida eterna. E quantos de nós realmente temos nos dispostos a fazer isso? De fazer realmente a vontade de Deus anunciando esse Evangelho puro, verdadeiro. E assim, é necessário que a gente abra mão de todo orgulho, de todo conforto. Fiquei pensando se a mulher samaritana ficasse orgulhosa, não, eu recebi a fonte da vida, eu estou bem agora, eu não fui curada, não preciso mais, vou ficar aqui bem quieta, porque eu já bebi dessa fonte. Não, mas ela saiu para anunciar. E algo também que me chama muita atenção nesse versículo, que é um pouco antes de Jesus falar isso, ele revela a preciosidade da adoração para essa mulher. Nós precisamos anunciar o Evangelho, mas precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando eu vou ler aqui essa referência, no capítulo 4 de João mesmo, a partir do 19, que fala assim: a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu à mulher: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Quando ela fala assim, veja que você é um profeta. O conhecimento que ela tinha ali de Deus, de Jesus, naquele momento, e depois, mais pra frente, Jesus revela quem Ele é o que nos faz adorar. O quanto você conhece de Deus, adore. O quanto você conhece de Deus, anuncie. Não precisamos de muitos. Se você tem um testemunho, use esse testemunho para anunciar o Evangelho. Aleluia. Se tem situações na sua vida que às
vezes não está como nós às vezes esperamos, adore a Deus. Há princípios que Deus deseja de nós: adoração e anunciar o seu Evangelho. Vamos praticar essas duas coisas a Deus, ao reino, às pessoas, na verdade. E se a gente se manter orgulhosos, nós não vamos conseguir anunciar o Evangelho, porque ele requer que a gente abandone a nós mesmos, requer entrega. Quanto mais nós nos entregamos, nos rendemos, mais parecidos com Cristo nós nos tornamos, mais nós entendemos e vivemos e passamos a viver o propósito que Ele tem na nossa vida. E a gente passa a entender que há uma satisfação em Deus. Quando Jesus fala assim: a minha comida é fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade do meu Pai, há uma satisfação nele, sabe, de fazer aquilo que foi chamado para fazer. E quanto mais a gente se rende, mais a gente se entrega, mais é fácil com que a gente se cure. Porque, como diz o pastor Mário no primeiro dia, quando a gente alcança pessoas, discipula pessoas, mais requer que a gente tenha paciência, mais requer que a gente insista, mais requer que a gente abra mão da nossa vontade, mais requer que a gente abra mão do nosso tempo, de tudo. E se a gente estiver muito vivo, nós não vamos conseguir abrir mão do nosso eu para anunciar o Evangelho, porque o nosso cansaço vai passar na frente, nossos planos vão passar na frente, nossos objetivos vão passar na frente. A gente vai se ofender com as pessoas que a gente estiver resgatando, porque vai ter dia que elas não vão querer ir na igreja, vai ter dia que elas não vão querer ouvir, vai ter dias que a gente vai ter que dar a outra face. Se eu estiver viva demais, eu não vou conseguir fazer isso. E vai ser um trabalho muito difícil. Quanto mais eu estiver viva, mais eu vou querer viver para os meus planos, para o meu propósito, para a minha vontade. Quanto mais eu me rendo à vontade do Senhor, a vontade de Deus é cumprida na minha vida. Quando Jesus fala lá para Pedro: tu me amas? Tu me amas? E ele fala assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala: apacentas a minha ovelha. Logo em seguida, o que Jesus fala para Pedro? Alguém sabe? Lá ele fala, depois, em João 21, 21, 18. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Próximo. Aleluia. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Logo que Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, ele fala sobre a morte de Pedro. Sabe, eu fiquei pensando, porque logo depois dele ele falar para Pedro o propósito do reino que ele tinha, ele já fala sobre a morte dele, como ele deveria morrer, como que o nome de Deus ia ser glorificado através da morte de Pedro. Porque
porque nós precisamos realmente morrer para nós mesmos. Aleluia. Para que a gente consiga realmente realizar a obra que Deus nos chamou. Muitas vezes, e é realmente nosso desejo sincero de receber unção, de atuar em vários dons, mas é necessário que a gente traga em nós o morrer de Cristo. O morrer de Cristo. E nós não sabemos, às vezes, o propósito de Deus é que a gente passe por diversas situações que vão talvez nos causar dor, e a gente está pronto para viver isso. A palavra fala aqui que a morte de Pedro ia glorificar a Deus. Então a gente está disposto realmente a passar por situações de tristeza, de dificuldades, se forem para a glória de Deus. Nós temos que estar. Eu falo, Senhor, me prepara, me capacita para isso. E a palavra fala sobre cingir as mãos de Pedro, levar ele para onde ele não quer ir. Muitas vezes a nossa carne realmente não quer que a gente vá, não quer que a gente faça. Mas nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele vai nos levar realmente a se entregar. Tem alguns estudos que falam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E a palavra fala que ele era, os estudos na verdade falam que era para ele morrer crucificado como Jesus morreu. Só que ele quis ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não era digno de morrer como Jesus morreu. E lá em Atos, alguns versículos, isso eu não anotei a referência, fala que nos últimos dias Pedro ele estava totalmente preparado, entregue, e ele falava para a igreja como ele ia morrer, porque era necessário para que o nome de Deus fosse glorificado através da morte. E ele ainda reforça, assim como Jesus me revelou. Ele estava totalmente desapegado, totalmente realmente entregue àquilo que Jesus disse para ele fazer. Mas ele falava isso também como um alerta, porque Jesus falou: apacenta a igreja. Então ele disse: olha, eu vou morrer. Falava para os irmãos, mas fiquem atentos, permaneçam na palavra. Ele sabia o que ia acontecer, mas assim como Jesus, ele estava preocupado com as pessoas, com os irmãos que iam ficar. Com os irmãos que iam ficar naquele tempo. Porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, assim, realmente queimar do nosso coração esse amor pelas almas, porque esse é o princípio de nós trabalharmos para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não há como a gente fazer a obra de um Deus de amor sem amor pelas almas. Sem anunciar, a gente tem que se colocar disposto a nos entregar, nos render, a trabalhar, nos gastar, sabe? Tem um hino que fala, né? É por ele que eu estou gastando a minha vida. Então, nós chegamos nesse nível. Eu peço, assim, Senhor, para que Ele derrame esse amor no meu coração. Para que quando eu ver uma pessoa que precisa ser discipulada, eu não olhe para o trabalho que eu vou ter, digamos assim, né? Vou ter as dificuldades que eu vou enfrentar, mas realmente o porquê de eu estar fazendo aquilo e porque eu fui resgatada por Cristo da mesma forma. Então, assim, realmente gastar a vida para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E sabe, há muitos empecilhos que podem acontecer para que a gente realmente não chegue a esse nível de entrega. Os nossos planos, a nossa mentalidade.
E isso, o nosso conforto, isso é algo que a gente vê, eu percebi assim que em alguns homens na fé, que eles não tiveram esse problema. Principalmente porque eram os que eram mais íntimos. Na época mesmo de Moisés. Moisés, ele era judeu, mas ele cresceu num castelo, né, do faraó. E quando ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu Deus falando com ele através da sarça ardente, ele não pensou duas vezes, ele se apresentou, deixou o conforto e foi com o povo para o deserto, aceitou o chamado que Deus tinha para ele. E ele saiu de um lugar de absoluto conforto para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E assim devemos ser nós. Não só conforto, qualquer como a mulher samaritana, a gente pode pensar, eu não tenho nenhum testemunho, algo para falar, mas sempre temos. O profeta, antes de ser profeta, Eliseu, quando ele recebeu esse chamado também, ele queimou tudo que ele ia fazer, as carroças, tudo, abriu mão de tudo, fez uma festa e foi para o serviço de Cristo. E assim nós precisamos, é um novo ano, sabe? 3 dias desse novo ano. E o quanto a gente pode anunciar o Evangelho, o quanto nós podemos falar realmente do amor de Cristo, o quanto nós podemos apacentar, o quanto nós podemos cuidar, o quanto nós podemos adorar a Deus esse ano. E eu gostaria, nesse ano, cada um de nós temos uma ceifa, digamos assim, aonde nós estamos. Cada um de nós foi plantado em um lugar. Nós fomos plantados no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa escola. Muitas vezes não vai ser o sair anunciando, mas é onde eu estiver, eu estar anunciando. Mariane, mas para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Como que eu vou falar? O que você conhece de Deus? Isso você vai falar. Eu sei que Deus, Ele é amor. Quanto desse amor você tem dentro de você? Quanto você pode servir outras pessoas? Quanto você pode se colocar à disposição de demonstrar? Sabe, nós que somos cristãos, não existe zona de conforto para nós. Aonde nós estivermos, nós temos que ser o líder, nós temos que ser a liderança, nós temos que ser o exemplo. Isso eu falo para os adolescentes. Aonde nós estivermos, nós somos a luz naquele lugar. Não vamos esperar que outras pessoas cheguem e façam o papel que Deus nos desenhou. Está na sala de aula, você é a luz de lá. Está no seu trabalho, você é que Deus plantou lá. Então, assim, não há obstáculos para a gente falar aquilo que Deus, que a gente conhece de Deus. E mais do que isso, nós podemos cada dia conhecer mais de Deus. Nós precisamos ser cartas vivas que as pessoas leem e passam a conhecer quem Deus é. Onde as pessoas chegam em nós para que elas possam chegar até Cristo. Nós não somos a fonte, mas nós sabemos aonde a fonte está. Nós sabemos quem é a fonte. Nós podemos direcionar essas pessoas. Porque a gente não vai aguentar fazer o que só Cristo pode fazer. Por isso nós temos que ser a direção das pessoas. As pessoas têm que olhar em nós e ver quem Deus é na nossa vida. Ver Deus através de nós. Nós possamos ser luz realmente e sal da terra. Que através das nossas vidas as pessoas desejem realmente conhecer a Cristo. Foi através do testemunho da mulher samaritana
que os samaritanos foram até Cristo. E quando eles chegaram até Cristo, eles não queriam deixar Cristo ir embora. Pediram para que ele permanecesse mais tempo. A nossa vida cotidiana deve ser uma vida que demonstre a presença de Cristo em nós, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, como nós agimos, como nós tomamos decisões, como nós nos portamos no lugar onde nós estamos. Porque as pessoas, não adianta eu falar somente de Jesus ou ter uma informação de Jesus, assim como a mulher samaritana tinha. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Se as pessoas não verem o fruto desse relacionamento, elas não vão desejar Cristo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ir, eu tenho que ser um bom espelho, um bom reflexo de quem Cristo é, para que as pessoas desejem, porque eu mesmo posso ser um empecilho que as pessoas não cheguem a Cristo. As pessoas podem observar minha vida e falar: se essa pessoa tem Cristo, eu não quero ir. Ao mesmo tempo que eu posso anunciar o Evangelho e através da minha vida as pessoas queiram Cristo, também posso ser o maior impedimento para que as pessoas cheguem a Cristo através da minha vida. Então, por isso que a cada dia nós devemos ter acesso, experimentar o amor de Deus que nos leva a realmente a morrer para nós mesmos. Porque às vezes a gente olha e fala: eu sou assim, eu sou boa, eu sou não sei o quê. E quando a gente começa a nos relacionar com Cristo, o Espírito Santo começa a revelar exatamente os nossos defeitos. Ele começa a nos mostrar: olha, tem orgulho aqui, olha, tem uma ferida aqui, tem uma coisa mal resolvida ali. E por que Deus, o Espírito Santo nos trata dessa forma? Para que realmente nós sejamos um bom reflexo da presença, da imagem dele. Aleluia. Assim como o obreiro Sebastião falou ontem, nós somos lavoura e edifício de Cristo. Ao mesmo tempo que nós estamos ali para ceifar, nós também somos pessoas que precisam ser limpas, que precisam ser cortadas, que precisam ser transformadas, que precisam ser regeneradas por Cristo. Então não devemos desistir de viver esse propósito. Por isso que as nossas falhas, as nossas fraquezas também são importantes para Deus. A palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu preciso depender de Cristo para me fazer todas as coisas. Eu preciso depender do Espírito Santo. Não tem como ganhar alma sem o Espírito Santo. Não tem como fazer absolutamente nada sem o Espírito Santo. Então nós precisamos viver essa vida de transformação. De glória em glória nós precisamos ser transformados. E é importante que a gente chegue nessa fonte, mas que a gente tenha sede. Parece que não faz sentido, né? Mas nós nunca chegaremos numa satisfação em Cristo, porque Ele é infinito. Deus é infinito, é inesgotável. Quanto mais eu conheço dele, mais eu posso conhecer. Então, que a gente permaneça com mais sede, com mais fome de Cristo, ansiando conhecê-lo, ansiando adorá-lo. Devemos contar os dias, horas, para que a gente adore, para que a gente se relacione, para que a gente viva com Ele uma vida de intimidade, uma vida que seja realmente agradável a Ele. Quando o apóstolo Paulo ele estava indo para entrar em um lugar que ele estava fazendo viagem missionária, não lembro exatamente, e era o desejo de Paulo anunciar o evangelho para aquele povo.
Só que o Espírito Santo me pediu que ele entrasse naquele momento. Então, assim, se a gente não ouvir o Espírito Santo de Deus, mesmo que a nossa intenção seja boa de anunciar o Evangelho, nós podemos errar. Então, nós precisamos, dia após dia, ter mais sensibilidade para o Senhor, para o Espírito Santo quer de cada um de nós a cada momento. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Eu vou pedir para Jonas ou Joel que tiver o som colocar o hino. E durante esse louvor, eu peço que cada um concentre. Peça ao Senhor, Deus, derrama esse amor em mim, esse amor de entrega. Me ensina a me render ao Senhor, a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Amém nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. De coração, leva meu primeiro amor, meu coração pra ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A te amar, Senhor. Derrama nossos corações. Nós amar, Senhor, os perdidos. Aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. E que, Pai, haja uma insatisfação para que a gente sempre queira mais, Deus. Que a gente deseja a tua presença. Ame a tua presença, merecer a tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos render a ti, como te querer, nos ensina a te adorar como o Senhor deseja. Pai, tu és santo. Nos ensina a te adorar, Senhor. Senhor, que a nossa vontade seja fazer a tua vontade. Glória a Deus. Guarda em nosso coração.
Amém, amados.